Mais um destaque agora para você. Mais de 500 economistas, banqueiros e empresários assinaram uma carta aberta em que pedem medidas mais eficazes para o combate à pandemia. No texto, o grupo chama a atenção para o atual momento do país e também detalha medidas que podem contribuir para aliviar o cenário. Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, o documento afirma que a postura adotada por líderes políticos pode dificultar a adesão da população a comportamentos responsáveis. Entre as 4 medidas citadas na carta estão a aceleração do ritmo de vacinação, o incentivo ao uso de máscaras, a implementação de medidas de distanciamento social e a criação de um centro de coordenação do combate à pandemia. Usa. É a agonizante elite intelectual brasileira, né? E eu digo isso com muita pena, Vitor, muita pena. Já fiz ressalvas aqui no programa, acho que suficientes, né? Já disse até que o Lula, no seu curto momento aí de boa gestão, foi perseguido de forma desonesta, não disse? O próprio Fernando Henrique. Então tá aí, tem nesse grupo aí até formuladores do Plano Real. Olha, o que é para fazer? Prezados, nobres, ilustres economistas da elite intelectual brasileira, a quem o país muito deve, sem nenhuma ironia. O que é para fazer, meus caros? Não pode ser, vocês não podem se juntar 500 pessoas num documento retórico, né? Eu tô custando acreditar, mas é isso que eu estou encontrando, né? Vocês se juntaram 500 pessoas, algumas delas ilustres, que estão na história do Brasil para sempre, para retórica contra o bolsonarismo. Não é possível. Ô, Vitor, é muita desilusão, rapaz, é muita desilusão esse país, né? O país mergulhou numa profunda desonestidade intelectual. Vamos colocar as coisas nos seus lugares. Quer dizer, o que é para fazer? É para plantar vacina lá na Casa das Garças? Vocês vão plantar vacina na PUC? Onde é que é para plantar vacina? Vocês digam. Digam onde é que é para plantar. Qual é o coelho que vocês vão tirar da cartola, queridos luminares, para acelerar a vacinação? Uma vacina experimental, sabemos, né? Países que inclusive interrompem, mas está lá o Paulo Guedes está dizendo isso que vocês estão dizendo. Vacinação em massa, é a posição dele. O Paulo Guedes está no governo. Esse governo que vocês estão aí de uma maneira dissimulada, ensaboada, politiqueira, querendo criticar dessa maneira, no meio de uma pandemia. Vamos lembrar o seguinte, Vitor, eles são muito bons, esses caras são muito bons, eles são os melhores. Eles são, de fato, mentes privilegiadas, engenhosas e práticas. Então, eles vão entender o que eu estou falando. Poxa, o presidente do Banco Central do Brasil foi eleito pelo grupo Financial Times, aquele ranking que tem lá, o melhor central banker do mundo de 2020, inclusive por conta de política creditícia. O Ministério da Economia organizou o auxílio emergencial, que é uma das maiores políticas sociais que esse país já viu, para chegar ao que eles chamam dos invisíveis, dezenas de milhões de invisíveis, contra esse lockdown desvairado. É isso que vocês estão defendendo, prezados luminares? É um lockdown desvairado ou é só um panfleto contra o Bolsonaro, contra o fascismo? Então mostrem a cara, saiam de trás dessa máscara, façam uma live, vão para o Zoom, que vocês não contaminam ninguém, tirem a máscara e digam. É isso, é um lockdown desvairado que nem o do Dória, que vocês estão propondo? O que vocês querem? Vocês são tão práticos. Vocês estão falando de quê? O que é para fazer? É para ir ao STF e mandar ele revogar aqueles poderes ditatoriais dados aos governadores e prefeitos que estão aí batendo na população, e vocês tão humanitários, né? Tão humanitários. Eu vi aí, cheguei a ver o Armínio Fraga falando, não, a democracia brasileira está queimando na Amazônia. Não é possível, né, que essas grandes mentes aqui o Brasil tanto deve, né, tenham abandonado a sua possibilidade de ajudar o país para cair em slogan, para cair em retórica antifascista. A gente custa a crer. Então, é isso. Tem uma política de transferência de recursos a partir dessa decisão do STF para os entes federativos gastarem, e gastarem mal. Onde é que está
nas entrelinhas, na cartinha cheia de entrelinhas que vocês fazem? Onde é que está a crítica velada aos gestores do Covidão, prezados luminares? Vocês esqueceram deles todos? Vocês estão só nesta linha, só nesta conduta de faturar umas manchetes aí, uma matéria na Folha, é isso, uma aparição na TV contra o Bolsonaro. Olha, Vitor, a gente esperava muito, mas muito mais desses grandes cérebros brasileiros nesse momento tão difícil. Você, Ana? Vitor, vou puxar um pouco do meu último comentário em relação a oposições inteligentes, né, que nós precisamos, que qualquer democracia sólida precisa. Isso aí, essa carta, infelizmente, é mais do mesmo. A gente vê a social-democracia assinando essa carta, essa é a grande verdade. Muito do que se pensava do que era a direita no Brasil e que só demonstrou que ao longo dos anos e principalmente depois da eleição desse atual governo, que de direita ali, de projeto liberal, eles não tinham muito. Tanto é que existem nomes ali nessa lista que se dizem liberais, Vitor, mas que criticam um dia sim e outro também o ministro Paulo Guedes, que é aí um ícone, né, um bastião do liberalismo econômico no Brasil, e, no entanto, eles estão ali criticando o ministro Paulo Guedes com toda essa agenda que vem sendo implementada no Brasil desde 2018, eles vêm criticando o tempo todo. E a gente vê, Vitor, uma união dessa social-democracia ao centro, à esquerda, gente já do PSDB namorando com gente do PT, e aí a gente vê que parece que não passa de uma dor de cotovelo muito grande, né? O último candidato do PSDB teve 4% na última eleição, ou seja, o PSDB não fala mais com o Brasil. O PSDB hoje ele mingou, é um partido que foi muito importante aí para o Brasil, principalmente no plano real, como o Fiuza aí comentou, mas que hoje fala dos apartamentos de Paris e de Nova York, de seus pedestais, fala-se em ciência. Tem signatários ali dessa carta, Vitor, que são contra o armamento legal e responsável da população, aí referendado, né, por um referendo antigo no Brasil, simplesmente citando: a ciência mostra que armas na mão da população mata. Mas que ciência? Que números, né? Não se discute, só joga a palavra ciência. Agora, me impressiona muito também, Vitor, economistas pedindo medidas aí ligadas à área da medicina e, no entanto, não citam os economistas e também os virologistas, infectologistas e médicos da Universidade de Stanford, aqui, que na própria declaração de Great Barrington tem tudo ali. Se você pegar essa carta que foi divulgada hoje e a declaração de Great Barrington, com inclusive economistas de Oxford e Harvard e Stanford, indo completamente na direção oposta dessa carta aí. Isso, para mim, Vitor, essa carta hoje, com todo o respeito que eu tenho, alguns nomes ali, infelizmente parece mais um choro, parece uma viuvice de 4% da última eleição. Não existe uma maturidade em trazer críticas construtivas para esse governo. O que achou dessa carta aí divulgada por economistas, empresários, banqueiros, 500 pessoas aí fazendo críticas à política do governo federal, mas sem citar o nome do presidente, né, Zé? É um documento forte, viu? Pesado, diante das pessoas que assinaram. Existem ali economistas e até políticos no meio também, né? Ex-ministros e tal, que de várias tendências. Alguns que deixaram o país em ruínas, né? Com a inflação aí de mais de 80%. E estão agora dando conselho e dando pitacos como se fossem grandes entendedores da economia do Brasil. Essa carta, ela traz uma confirmação do que o próprio ministro Paulo Guedes dá o diagnóstico e diz, de que
a economia depende sim do fim da pandemia ou do controle da pandemia. Mas, além deste controle da pandemia, a economia depende muito do momento político e da credibilidade do país e do governo em estabelecer ali as premissas básicas, que são os fundamentos da economia, né? É o controle da dívida, capacidade de pagamento de juros e dívidas da União, é uma estrutura. E a carta, ela é uma carta grande, longa, e que você traduziu muito bem esses 4 pontos. Agora, esses 4 pontos já são atendidos, né? A máscara já está sendo usada, difundida. O presidente Bolsonaro, se é que isso se trata de uma indireta, não usa máscara quando ele vai falar, não usa máscara quando ele vai comer um pastel, e já fotografaram ele na rua comendo pastel e tomando caldo de cana sem máscara, não tem como fazer isso com máscara, né? E outra coisa, contra as aglomerações, ninguém nunca defende isso, é um local perigoso para se fazer neste momento, e também a concentração. Quando ele diz aí a concentração, a carta não prega lockdown, não prega toque de recolher. Mas, assim, o ponto principal dessa carta é que mostra ali que não há essa dicotomia ali, ou você é negacionista, ou você cuida da economia ou de vida. A carta junta tudo, mostrando que tudo está unido e não haverá economia, não haverá andamento da economia se realmente não houver o controle da pandemia. E é sobre assim, o controle da pandemia que existem algumas divergências, principalmente no lockdown. Quanto à formação desse grupo nacional e desse controle nacional, depende exatamente desta reunião de quarta-feira, né, entre o presidente, governadores, presidentes da Câmara e Senado. Mas o presidente Bolsonaro já vai para a reunião antecipando que não quer um lockdown nacional.